Vamos lá, pessoal da 1007? Vamos à aula da atividade tão polêmica que foi postado na semana passada para vocês tentarem fazer. Tentei ajudar alguns pelo WhatsApp, mas já estava em mente mesmo de fazer uma videoaula sobre atividade, tá? O objetivo é esse mesmo, tá, gente? Eu posto a atividade, aí auxilio vocês pelo WhatsApp, e aí na próxima aula eu vou tentar ajudar, porque eu vou fazer o levantamento da dúvida de vocês, das questões que vocês ficarem em dúvida. Como a maioria de vocês tiveram dúvida tanto na primeira folha quanto na segunda folha, eu achei por bem fazer uma videoaula. Vou dividir, tá, o tempo para poder não ficar tão grande a videoaula, mas vai ter as duas partes, né, ou mais, para a gente poder elucidar as dúvidas de cada questão. Quem já entregou a atividade, como que vai fazer? Perdeu o ponto? Não, é só reenviar, tá? Então, tenha paciência, que o objetivo é esse mesmo, tá? Vamos lá, então. Na primeira questão, né, nós temos aí, considere o conjunto A, de modo que X pertence a U, porque X é elemento de A, né, mas ele não está falando, mas se está entre chaves, a gente já sabe que aqui dentro ficam os elementos, então X é elemento de A, e ele diz que X pertence a U. Quem é esse U? U de universo, né? E X tem que satisfazer a P. Aí você vai falar assim, professora, que X é esse? Quem é esse P? Nesse momento, como toda questão ela é teórica, você não precisa saber quem é verdadeiramente X, quem é verdadeiramente P. Você tem que usar aqui um raciocínio no geral, tá? Então, nesse caso aqui, sobre A, podemos afirmar o quê? Então, primeiro a gente tem que começar a colocar cada um no seu devido lugar. Quem é verdadeiramente X? Quem é U? Aonde que esse U tá? Aonde que tá esse X que tem que satisfazer P tem que estar? E aonde o A vai me dar algum retorno para poder afirmar alguma coisa a ele, tá? Então a gente tem que fazer um esboço. Então vamos para o nosso exercício. Aí eu coloquei aqui, ó, primeira questão. Coloquei o enunciado, né, onde X pertence ao conjunto U, e a gente já sabe que a gente já tentou fazer a folha toda, já viu que tem alguma questão que pede para vocês definirem quem é esse U na matemática. Quem conseguiu fazer já elucidou o problema. Quem não conseguiu vai tentar elucidar a partir de assistir essa videoaula, tá? Desculpa aí, gente, porque tá um pouco tremendo, porque eu não tenho tripé, tá? Não tem como deixar meu celular apoiado. E também eu tenho os problemas dos recursos pedagógicos, tá, pessoal? Muito restrito. Então, vamos lá, ó. X pertence a 1. Então, eu já sei que o U é o nosso universo. Que universo é esse? Um universo muito maior que o conjunto A. Então, aqui, ó, o nosso U, tá vendo? É todo esse diagrama aqui, essa nuvem, tá vendo? Maior. Tudo isso aqui é o nosso universo U, ó. Toda essa parte aqui que não tá funcionando, agora começou a funcionar a caneta, né? Toda essa área aqui é o nosso U, inclusive essa outra nuvenzinha aqui que é o nosso A, tá bom? Que também faz parte do universo, tá? Aí ele fala assim, ó, tá bom, X satisfaz a P, só vai ser isso aqui para pertencer a A se X satisfizer P. Então, X só vai ser elemento de A se ele satisfizer P. Em que circunstância, professora? Em toda circunstância, tá? Então, aonde está o X que vai satisfazer a P? Aqui, ó. Se ele satisfizer P, ele entra em A, tá? Esse satisfizer a P aqui, gente, é se ele for maior que P, se ele for menor ou igual a P, se ele estiver usando calça branca, se ele não estiver usando calça branca, entendeu, gente? É em qualquer circunstância que a gente conseguir analisar, se ele satisfizer a vontade de P, ele vai pertencer ao conjunto A. E o conjunto A está dentro do conjunto U, que é o conjunto maior, tá bom?
Tudo bem? Professora, mas está muito confuso. É confuso mesmo, gente. Essa questão é muito teórica, então ela é para ser confusa mesmo, tá? Agora vamos para as afirmativas. Ó, podemos afirmar que se X pertence a U, esse Ezinho aqui é de pertence. Se X pertence a U, então X pertence a A. É isso que está dizendo, gente? Vamos olhar lá, ó. X está dentro de U, mas X só está dentro de A se ele satisfizer a P. Então, para que seja a letra A, tinha que ter assim, ó. X pertence a U, então X satisfaz P. Desse modo, X pertence a A. Como não tem, não podemos marcar a letra A, tá bom? Aí vamos. Se X não pertence... Olha a barrinha, tá vendo? Da videoaula que eu postei para vocês na semana passada. Olha a barrinha aqui falando não pertence. Então, X não pertence, ele não tá no conjunto de A. Ele não é elemento de A. Então, X não pertence a U. É isso, gente? Que é a nossa afirmativa de acordo com o que a gente analisou? Pode ser? Vamos lá de novo. Para X não pertencer a A, ele não pode satisfazer a P. Só assim que ele não vai pertencer a A. Ele não pertencendo a A, ele vai deixar de pertencer ao universo? Claro que não, gente. Vai ficar solto aqui no universo, ó. Tá? Porque A, ele está dentro de universo. Então, A é subconjunto do universo. Ou o universo, ó. O conjunto universo, tá? Contém, ó, o universo contém A. Ou melhor, A está contido no conjunto U. Tá vendo, gente? Esse rapaz aqui é relação de conjunto para conjunto. Nas primeiras aulas nós vimos que quando a gente vai nomear o conjunto, a gente coloca a letra maiúscula. Essa aula do C e do pertence, tá? Foi a videoaula passada que foi postada na plataforma e o professor explicou bem detalhadamente o que significa esse E e o que significa o C. Tá? Então, esse C aqui quer dizer que A é menor que U, por isso que o C está virado para o conjunto maior. E como que a gente chama esse C? Está contido, tá? Então, se A está contido em U, A está dentro de U. Se A está dentro de U, então A é subconjunto de U. Todo elemento de A também está em U. Tá? O que não quer dizer que todo elemento de U esteja em A. Porque isso presta atenção. Como que a gente vai colocar toda a cidade do Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro, dentro da cidade de Campos dos Goytacazes? Não tem como, né? Sendo A Campos dos Goytacazes e U o estado do Rio de Janeiro. Tá? E o Campos dos Goytacazes, a cidade, sempre vai estar dentro de U. Mesmo que você tenha um parente que mora lá em Rio das Ostras, ele vai estar dentro do estado do Rio de Janeiro, mas não vai estar dentro de Campos. Quem seria o rapaz que mora lá em Rio das Ostras para nós desse problema? Seria o X que não satisfizesse a P. Porque o X que satisfaz a P está onde? Em Campos dos Goytacazes, que é o nosso A. Como se fosse isso, tá, gente? Voltando então aqui, ó, nós já vimos que a B também não procede, é verdadeira não, ela é falsa. A B é falsa, a letra A também é. Agora vamos ver a letra C. Se X não satisfaz P, então X, ó a barrinha, ó, X não pertence a A. É correto? Claro, gente, porque para X pertencer a A, para ele estar dentro de A, dentro de Campos, o que tem que acontecer? Ele tem que satisfazer a P. Então, se ele não satisfaz, ele está fora, tá certo? Ele não pertence a A, ele não pertence a Campos dos Goytacazes, tá bom? Então, nesse caso aí, a gente teria que marcar a letra C. Tá? E quando fala que U está contido em A, também é uma mentira. Porque como que a gente vai colocar todo o estado do Rio de Janeiro dentro da cidade de Campos dos Goytacazes? Não tem como. Não é não, minha gente? Então vamos lá.
Resolvido o problema da primeira, vamos para a segunda. Professora, que monte de letra, número louco é esse? Agora tem até uma chave aqui. Vamos resolver. Lendo então, considerando o conjunto universo, que é esse U, quem é o conjunto universo nesse caso? É toda essa estrutura aqui, tá? E os conjuntos não vazios, A e B, o que quer dizer não vazios? Eles possuem elementos. Tanto A quanto B possuem elemento. Ele fala subconjuntos de U, ou seja, os elementos que estão em U, tem elementos aqui que também estão no A e no B. Tá? Tais que B está contido em A. Gente, quando fala isso aqui, você já sabe que B é menor que A. Porque olha o C virado para o A, tá vendo? Então, os elementos de B também estão em A. Tá? E aí ele fala assim, a união com B deu 6, 8 e 10. Minha gente, se você vai fazer uma união, você vai juntar, você vai somar, né? Você vai adicionar e só vai dar 3 elementos de 2 conjuntos. Isso quer dizer que juntando a quantidade de elemento do B com a quantidade de elemento do A, só tem 3 elementos. Isso já nos dá uma grande repercussão de como que vai ser o conjunto A que está falando aqui, né? E ele fala, se quer saber quem é o conjunto A, e o A, tá vendo? É maior que B, e eu sei que A é maior que B porque o C tá virado para ele que é o A, então B é menor que A, tá? Porque B está contido em A, então B é subconjunto de A, porque ele está dentro de A. Obviamente, A vai ter mais elementos que B, certo? Aí ele fala, e o A interseção com B só deu 8. O que é a interseção com B, gente? E também isso aqui foi explicado na videoaula. Essa interseção aqui é o elemento que tanto tem que estar no A como tem que estar no B. Então, qual é o elemento que está em A e também está em B? O único elemento é o 8. Pode afirmar corretamente que A é... Bom, agora vamos colocar tudo isso no nosso esboço da segunda questão. O nosso universo, conjunto universo, possui quais elementos? 2, 4, 6, 8 e 10. Então, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Afirma no problema que A e B não são vazios e que são subconjuntos desse conjunto aqui, que seria o conjunto maior, né? Bom, nesse caso, o nosso A e B possuem poucos elementos, porque ele é subconjunto, então vai estar dentro desse conjunto aqui, que só possui 5 elementos. Ele fala... subconjunto de U. Quem é U? É o universo, tá? U é o universo. Que universo é esse? Esse aqui. Ele fala que B está contido em A. Então, todo elemento de B é também elemento de A, tá? E aí ele fala mais, ó. A união de A com B deu 6, 8 e 10. Porém, a interseção deu somente 8. Então, eu posso ter certeza do seguinte, que a interseção é o elemento que tanto está em A quanto está em B, então, o único elemento que está em A e B ao mesmo tempo é o 8, certo? Se é o 8 que está em A e B e não tem mais nenhum, e eu sei que o conjunto A é maior que o conjunto B, e a união desses dois conjuntos só deu 6, 8 e 10, e o 8 já está aqui, então os elementos que formam o conjunto A são 6 e 10, porque o conjunto A tem que ser maior que o conjunto B. E o conjunto B só tem quanto? Só tem o 8, porque a interseção dele só deu 8, tá certo? Então, quais são os elementos de A? 6, 8 e 10, tá certo? Agora vamos analisar aqui as questões, né? Os itens. 4 e 6. 4 está lá falando que está dentro da união? Não, não tem nem 4 na união. Então, esse aqui, ó, tá fora, né? Não tem 4 aqui. O C tem 4 na união dos dois? Se você unir os dois conjuntos, tem 4? Não. Então, 4 não pode ser elemento nem de A nem de B. Vamos ver o D. 2, 6 e 10. Minha gente, unindo o A com B, tem 2 aqui? Ele afirma que entrou 2? Não, não afirma. Então, esse também, a letra D, está fora. E a letra E diz 6 e 8. Ah, professora, mas 6 e 8 está na união. Mas e o 10, gente?
E o 10 ficou fora? Se fosse o caso de ser 6 e 8, né? O que ia acontecer? O conjunto B seria 8 e 10. Ele não diz que o conjunto B está contido em A, ou seja, todo elemento de B está em A. O 10 estaria em A se fosse somente 6 e 8? Não. Então, não pode ser a letra E, só pode ser a letra A, 6, 8 e 10. Tá certo? Muito bem. Agora vamos à terceira questão. A terceira questão fala assim: quais as formas de representar um conjunto? Isso aqui também nós trabalhamos, não sei se na primeira ou na segunda aula, no primeiro ou segundo dia que nós tivemos aula, né? Quais são as formas de representar o conjunto? Representação tabular, que no caso no caderno de vocês está entre chaves, tá? Representação por diagrama e representação por propriedade. Calma aí que eu vou pegar a folhinha. Representação por propriedade, tá vendo? Essas são as três formas da gente representar o conjunto. Então vamos ver lá a representação entre chaves, que é a representação tabular. Eu coloquei tabular porque na videoaula de vocês, o professor fala lá, representação tabular. Então, para vocês não ficarem assim, que é isso, gente? Que homem doido, a professora não falou nada disso. Por isso que eu coloquei tabular aqui também. Mas se colocar representação entre chaves, também está correto. Aí eu coloquei o conjunto. Um conjunto qualquer, tá, gente? Porque pede para vocês darem 3 exemplos, ó. Dê 3 exemplos para cada uma das formas de representação de qualquer conjunto, tá? Então, qualquer conjunto que colocou aqui, era que vocês pudessem escolher qualquer conjunto. O que vocês pensassem de conjunto, podia escolher para colocar, tá? Por isso que eu deixei livre qualquer conjunto. Eu coloquei, por exemplo, conjunto A, eu coloquei 1, 2, 3. O conjunto B, eu coloquei A, E, I, O, U. E o conjunto C, eu coloquei 2, 4, 6, 8, 10. Forma tabular, representada entre chaves, tá vendo? Separado por vírgula. Tudo isso está no caderno de vocês. Aí vem representação por diagrama. Vamos ver se eu pego melhor aqui. Ó, aí tá aqui, ó. Os elementos de A. 1, 2, 3, separado por ponto, tá vendo? Os elementos de B, A, E, I, O U meio exprimidinho aqui. E os elementos de C, 2, 4, 6, 8 e 10, tá vendo? O conjunto, o nome do conjunto no lado de fora, o círculozinho e o pontinho separando os elementos que estão dentro do diagrama. Tudo bem? Ficou faltando, então, a representação por propriedade, tá? E aí a gente tem aqui, ó, representação por propriedade. O que é isso? Também está na nosso caderno. Quando representamos as características de um conjunto pela característica geral dos elementos que o compõem. Então, aqui no caso, o conjunto A, ele é formado pelo elemento 1, 2, 3. O que isso significa? Conjunto dos 3 primeiros números não nulos. Tá? No conjunto B, A, E, I, O, U, conjunto das vogais do alfabeto brasileiro. Essa parte aqui, ó, é representação por propriedade. Eu coloquei o conjunto do lado para vocês poderem ver, mas não precisava colocar. Podia colocar só aqui, ó, conjunto dos 3 primeiros números não nulos, conjunto das vogais do alfabeto brasileiro e o último que eu tinha colocado 2, 4, 6, 8 e 10, conjunto dos 5 primeiros números pares não nulos. Ó, 2, 4, 6, 8 e 10. Professor, por que você está colocando não nulos? Porque tanto na letra C quanto na letra A, o 0 não entrou. Tá? Se fosse sem o não nulo, seria o conjunto dos 3 primeiros números. Aí entraria 0, 1 e 2. Tá? Os 5 primeiros números, os números pares, seria 0, 2, 4, 6 e 8. O 10 não ia entrar. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. O 10 ficaria fora porque o 0 já tinha entrado. Tá certo? Tudo bem? Continuando. Quarta questão. Fala: represente os conjuntos abaixo na forma tabular. O que é forma tabular, minha gente? Entre chaves, tá? Forma tabular é escrever tudo entre chaves, separando por vírgula, devidamente de acordo com as características abordadas em cada item. Aqui, minha gente, está representado por propriedade. Qual foi a forma que eles representaram esses conjuntos? Propriedades. Por quê? Letra A, conjunto dos divisores de 8.
Se eu não me engano, eu dei uma atividade dessa para vocês, que era conjunto dos divisores. Agora eu não lembro se era de divisores de 8, se era divisores 10, não era não. Divisores de 15, uma coisa assim, que tá no caderno. Como que a gente faz para poder achar? A gente vai fazer a fatoração. Vamos decompor o 8. 8 é por 2 porque ele é par. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Para eu achar os divisores, tá? O divisor, eu tenho que passar o traço e colocar o número 1, porque o número 1 é divisor de todo número. Então, eu coloco o número 1. Então, eu coloquei 2 vezes 1, vou multiplicar, tá? Esse aqui com esse 1. 2 vezes 1, 2. Depois, 2 vezes 2, 4. Depois, 2 vezes 4, 8. Esses aqui, ó, que eu encontrei, são os divisores de 8, ó. 1, 2, 4 e 8. 1, 2, 4 e 8. Tudo bem? Então, esse aqui é o meu conjunto de divisores de 8. Agora, a gente vai para o outro conjunto. Conjunto das vogais da palavra paralelepípedo. Ora, a gente já viu isso também na aula. Por quê? Professor, mas tem 2 A's, eu tenho que colocar 2 A's e 1, 2, 3 também, 3 E's, um I e o O com acento por cima? Não. Se você colocar um A, esse A está representando os 2 que aparecem na palavra paralelepípedo. Se você colocar um E, esse E está representando os 3 E's que aparecem na palavra paralelepípedo. Se você colocar o I, não precisa colocar acento, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Professora, a senhora colocou com letra minúscula, mas aqui, professora, está tudo em letra de forma maiúscula, olha. Minha gente, lembra que a gente já estudou que para representar elemento a letra tem que ser minúscula? Então, maiúscula é só a letra do conjunto. Então, nós temos o A, o E, o I e o O. Tá vendo? Não precisa ficar repetindo. Tudo bem? Bom, agora vamos para letra D. Desculpa, letra C. Conjunto dos lados de um triângulo ABC. Desenhei até o triângulo aqui, para a gente poder analisar. Um triângulo é uma figura plana, possui 3 lados, tá? Não necessariamente tem que ter os lados iguais, meu triângulo, porque não disse nada que é um triângulo equilátero. Então, vamos lá. Eu tenho o lado AB, que é esse segmento aqui, ó, que começa aqui e vai até aqui, né? Tem o lado BC e tem o lado AC. Tá vendo, gente? Aí eu vou representar, ó, AB juntinho, para representar o segmento. Também posso representar com barrinha em cima, tá, gente? Posso colocar o tracinho em cima, que indica que é segmento também. Tanto faz eu colocar sem a barrinha em cima, também vai representar o segmento, como com a barrinha em cima, tá? Então, eu tenho lado AB, lado BC e lado AC. Ó, lado AB, lado BC e lado AC. Tudo bem? Caminhando, então, temos lá o conjunto dos números primos. Professora, quem são esses primos doidos aqui? Já não lembro mais isso. Conjunto dos números primos são aqueles que só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou olhar lá. O 0 não é o caso, o 1 é um número composto, aí vem o 2, aí 2, 3. O 4 não é, porque 4 pode ser divisível por 2. O 5 é, o 6 não é, porque eu posso dividir 6 por 3 e vai dar a conta exata. Aí vem 7, o 8 não é. O 8 não é, né? Aí o 9 não é, o 11 é. O 12 não é, porque o 12 é por 3, é por 4, é por 6, né? Só pode ser por 1 e por ele mesmo. E aí nós temos 2, 3, 5, 7, 11 e 13. E olha, gente, se a gente ficar pensando, a gente vai encontrar mais, tá vendo? Então, a gente representa por esses 3 pontinhos depois da vírgula. Fechei minha chave. Tudo bem? Nomeei o meu conjunto. Eu quis dar a letra N. Professora, eu não coloquei N, eu coloquei V. Não tem problema. Professora, eu coloquei A. Também não tem problema, a letra tem que ser maiúscula, tá, gente? Aí, vamos lá. É conjunto dos números naturais múltiplos de 3. Gente, conjunto naturais múltiplos de 3 é a nossa tabuada de 3. Ó, 3 vezes nada, nada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Vírgula, gente. E bom em reticências nisso, porque se a gente continuar, a gente vai ficar aqui brincando até eternamente, tá?
Então, a gente pode parar. Esses aqui são os elementos dos conjuntos que nós temos lá na quarta questão. Tudo bem? Até aqui tranquilo, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Na quinta questão, gente, de acordo com os elementos, olha só, hein? De acordo com os elementos que a gente já viu lá na quarta questão, ele fala: de acordo com os elementos de cada conjunto abordado acima, indique quem? Quais podem ser classificados como finito? Finito, gente, é aquele que tem começo e fim. Repare que quem é que não tem como a gente aumentar ele? O conjunto dos divisores não tem como aumentar. O conjunto das vogais da palavra paralelepípedo não tem como aumentar. O conjunto dos lados do triângulo não tem como aumentar. São só esses aqui. Não tem outra resposta. Então, nesse caso, esses aqui, ó, esses três, divisores de 8, as vogais que pertencem à palavra paralelepípedo e os lados do triângulo, eles são classificados como conjunto finito. Já esses aqui, ó, os números primos e os múltiplos de 3, olha as reticências aqui, ó. Mostra que o conjunto é o quê? Infinito. Então, nesse caso aqui, na quarta questão, que vai da letra A até a letra E, a gente só tem a divisão da classificação entre finito e infinito. Só esses dois, tá certo? Então, o vazio, que não pode ter elemento nenhum, nem o zero pode pertencer ao vazio. E o unitário, que só pode ter um elemento, nós não temos nenhum aqui conjunto acima que possa representar nem o vazio, nem o unitário. Tudo bem? Ok, gente, um beijo. E aí, aguarde a próxima explicação. Um beijo.